E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do sobrenatural, do arrepiante, do que faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha sobre a realidade. Se você é fã de mistérios e histórias de arrepiar, prepare-se para uma viagem por 10 casas que carregam lendas sinistras e fenômenos inexplicáveis. Estamos falando da Bahia, um lugar cheio de história, cultura e fantasmas. É isso mesmo, meu amigo. Essas casas, espalhadas por esse estado maravilhoso, são palco de relatos de arrepiar os cabelos, vultos, vozes, sensações estranhas, coisas que a gente tenta explicar, mas o medo não deixa. Neste vídeo, vamos abrir as portas dessas moradias cheias de mistério, onde muita gente jura ter sentido presenças estranhas ou vivido experiências aterrorizantes. Desde casarões históricos que guardam segredos ancestrais até casas mais modernas, todas têm algo em comum: o medo que provocam em quem chega perto. Apertem os cintos, preparem o café, porque a gente vai embarcar agora em uma viagem arrepiante pelos cantos mais assombrados da Bahia. Nossa primeira parada é no Solar do Unhão, um casarão do século 17 em plena Salvador. Imaginem só, paredes centenárias, corredores escuros, móveis que parecem contar histórias do passado. Dizem que quem manda nesse pedaço é o espírito de uma antiga proprietária, uma mulher poderosa, implacável e, segundo dizem, bem má. Imaginem a responsa de trabalhar nesse lugar, né? Relatam ouvir passos ecoando no piso de madeira, mesmo quando o casarão está vazio. E não são aqueles passinhos de formiga, não. São passos firmes, decididos, como se alguém estivesse indo tirar satisfação. E as aparições? Ah, meu amigo, essas são de gelar o sangue. Uma mulher vestida de branco, vagando pelos corredores, desaparecendo nas sombras, como um fantasma de filme de terror. E não pensem que é lenda antiga, não. Tem gente que jura de pé junto ter visto essa aparição nos dias de hoje. Será que é tudo imaginação? Será que o medo e a história do lugar criam essa atmosfera de arrepiar? Ou será que realmente existe algo a mais no Solar do Unhão? Uma coisa é certa: com um passado tão cheio de histórias, esse lugar continua a alimentar o imaginário popular, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas do mundo todo. E você, teria coragem de passar uma noite nesse casarão? Conta pra gente nos comentários. Preparem-se, porque agora vamos até o Pelourinho, coração pulsante de Salvador, para conhecer a Casa das Sete Mortes. Só o nome já arrepia até a alma, né? E acreditem, a história desse lugar é tão sinistra quanto o nome sugere. Dizem que no século XIX, 7 mortes misteriosas aconteceram entre essas paredes. 7. Uma tragédia inexplicável que marcou a casa para sempre. Desde então, os moradores da região e os mais corajosos que se aventuram por lá relatam eventos bizarros, coisas que a gente só acredita vendo, ou melhor, sentindo. Dizem que vozes ecoam pelos cômodos, sussurrando lamentos, pedidos de ajuda. Portas batem com violência, como se entidades invisíveis estivessem furiosas, presas nesse plano. E as sombras? Ah, as sombras! Dizem que elas se movem sozinhas, dançando nas paredes como se tivessem vida própria. O clima nesse lugar é tão pesado, tão carregado, que muitos acreditam que os espíritos das 7 almas ainda vagam por ali, presos em um ciclo de sofrimento eterno. A Casa das 7 Mortes é um lembrete assustador de que algumas histórias não terminam com a morte. E você? Teria estômago para entrar em um lugar marcado por tanto sofrimento, tanta história, tanto mistério? Nossa próxima parada é em Santo Amaro, na Mansão das Mercês. Imaginem uma casa que já foi sinônimo de riqueza, de festas da alta sociedade, agora silenciosa, imponente e cheia de mistérios. Construída por uma família rica do século XIX,
A mansão das Mercês esconde segredos obscuros, tragédias familiares que mancharam de sangue suas paredes. Moradores da região contam que, ao anoitecer, a mansão parece despertar. Sussurros, gritos de gelar o sangue e o choro inconsolável ecoam pelos cômodos vazios. As janelas, antes cobertas por cortinas finas e elegantes, agora batem com violência, como se algo estivesse tentando escapar. Luzes se acendem e se apagam, criando um show macabro que afugenta qualquer alma corajosa. Mas a pergunta que não quer calar é: quem está por trás desses eventos sinistros? A resposta, meu amigo, é de arrepiar. Rumores indicam que o espírito de uma jovem, que teve um fim trágico entre essas paredes, busca por paz, por vingança, ou quem sabe, apenas por um pouco de atenção. A Mansão das Mercês, com sua arquitetura imponente e seu passado sombrio, é um imã para caçadores de fantasmas e curiosos. E você, teria coragem de desvendar os mistérios que assombram esse lugar? Quem nunca ouviu falar da Dona Flor e seus 2 maridos? Pois é, nossa próxima parada é na casa que inspirou o romance de Jorge Amado, um lugar onde a paixão e a tragédia se misturam. A casa de Dona Flor, em Salvador, é um imã para turistas e fãs do escritor, mas o que poucos sabem é que, por trás da fachada colorida e charmosa, existe uma história de arrepiar. Dizem que o espírito de Vadinho, o primeiro marido de Dona Flor, nunca abandonou a casa. Apegado à vida, à alegria e, claro, à sua amada, ele parece querer reviver seus dias de glória, mesmo que no mundo espiritual. Turistas e moradores relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados. Um calafrio percorre a espinha, a sensação de não estar sozinho invade o ambiente. No quarto onde Vadinho passou seus últimos momentos, a energia é ainda mais intensa. É como se ele estivesse ali, presente em cada detalhe, em cada canto. Alguns chegam a sentir o cheiro de charuto, a bebida favorita de Vadinho, impregnando o ar. A casa de Dona Flor, que já foi cenário de amor, ciúme e muita confusão, agora carrega o peso de um amor que nem a morte conseguiu apagar. E você? Acredita que a morte é o fim da linha ou que a paixão pode ir além da vida? Na ilha de Itaparica, um lugar paradisíaco com praias exuberantes, se esconde um lugar capaz de gelar o sangue dos mais corajosos, a Casa de Pedra. Esquecida pelo tempo, com suas paredes de pedra e janelas que parecem olhos vazios, a casa guarda segredos perturbadores. Construída no século XIX para ser um sanatório, a Casa de Pedra foi palco de muito sofrimento, dor e agonia. Imaginem o desespero daqueles que ali viviam seus últimos dias, o medo da morte, a solidão. Dizem que as paredes nunca se esqueceram dos gritos, dos lamentos, da tristeza que impregnou cada canto daquela construção. Relatos de atividades paranormais são constantes. Vozes ecoam pelos corredores vazios, gemidos de dor e pedidos de ajuda cortam o silêncio da noite. Sombras se escondem nos cantos escuros, observando, esperando o momento certo para se revelarem. Visitantes afirmam sentir uma energia densa, pesada, que suga as forças e causa uma sensação de pânico. A Casa de Pedra é um lembrete assustador de que alguns lugares carregam consigo a energia do passado. E você? Teria coragem de enfrentar o peso da história e desvendar os mistérios que assombram essa ilha paradisíaca? Em uma cidadezinha pacata chamada Nazaré, ergue-se um casarão que desafia a fé e a sanidade dos moradores. O Casarão de Nazaré, com sua arquitetura imponente e história obscura, é um dos lugares mais temidos da região. E não é para menos. Reza a lenda que o casarão é assombrado pelo espírito de um padre que encontrou um fim trágico dentro da propriedade. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas dizem que ele foi vítima de um crime brutal, que chocou a comunidade local, o que antes era um lugar de paz e devoção.
transformou-se em um palco de terror. Moradores relatam ouvir cânticos religiosos ecoando pela madrugada, vozes que parecem vir de outro mundo, rezando missas em latim, clamando por paz e justiça. E como se não bastasse, o sino da pequena capela ao lado do casarão toca sem parar, mesmo quando não há ninguém por perto. Alguns afirmam ter visto uma figura fantasmagórica, vestida com trajes religiosos, perambulando pelos corredores escuros do casarão, carregando um crucifixo na mão. Seria o padre em busca de paz? Ou estaria ele condenado a vagar eternamente por esse mundo, revivendo sua sina? No bairro da Vitória, em Salvador, um casarão imponente guarda um segredo assustador. O solar Amado Bahia, com sua arquitetura elegante e história rica, é muito mais do que um ponto turístico. É um portal para o desconhecido, um lugar onde o passado se recusa a ficar em silêncio. A atmosfera no solar é pesada, carregada de uma tristeza profunda. Mas não é a tristeza dos vivos, e sim a tristeza daqueles que já partiram. Dizem que o espírito de uma criança que morreu tragicamente no local ainda vaga pelos corredores e jardins. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas a energia da criança é sentida por todos que visitam o lugar. Visitantes relatam ouvir risadas infantis ecoando pelos corredores vazios, correria, o som de brinquedos se chocando contra o chão. Mas quando se viram para ver quem está por perto, o silêncio volta a reinar. A sensação de estar sendo observado é constante, como se a criança estivesse brincando de esconde-esconde com os vivos. Alguns chegam a ver uma pequena figura correndo pelos jardins à noite, com um vestido branco esvoaçante. Mas assim que se aproximam, a figura desaparece no ar, deixando para trás apenas um rastro de tristeza e mistério. Na cidade de São Félix, ergue-se a imponente mansão do comendador, um símbolo de riqueza e poder do século XIX. Mas por trás da fachada luxuosa, esconde-se um passado de tragédia e mistério. A história da mansão é marcada pela figura trágica da esposa do comendador, uma mulher jovem e bela que morreu em circunstâncias misteriosas. Dizem que ela era profundamente apaixonada pelo marido, mas o amor não era correspondido da mesma forma. Após sua morte, moradores da região começaram a relatar acontecimentos inexplicáveis. Uma figura feminina vestida de preto vaga pela mansão, sempre cabisbaixa, como se carregasse o peso de uma tristeza profunda. Alguns afirmam que ela aparece nas janelas do segundo andar, observando o jardim, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Nas noites de lua cheia, a atividade paranormal se intensifica. É possível ouvir o farfalhar de um vestido deslizando pelo chão, o tilintar de joias e um perfume suave de flores. A mansão do comendador é um lembrete de que o amor, mesmo quando não correspondido, pode deixar marcas profundas que transcendem a vida e a morte. A cidade histórica de Cachoeira, na Bahia, guarda em seu coração um lugar que nos transporta diretamente para o passado, para um período sombrio da história do Brasil. A Casa Grande de Engenho, outrora símbolo de opulência e poder, hoje se ergue como um espectro, assombrada pelas lembranças de um passado cruel. As paredes da Casa Grande guardam as marcas de um tempo em que a escravidão era a lei. Ali, centenas de almas foram subjugadas, exploradas e torturadas. E essa energia negativa, essa dor, essa revolta, parece ter se impregnado no próprio alicerce da construção. Moradores e visitantes relatam ouvir o ecoar de correntes arrastando pelo chão, o lamento de vozes sofridas e gritos lancinantes que parecem vir de outro mundo. Dizem que os espíritos dos escravos permanecem presos àquele lugar, vagando sem rumo, clamando por justiça e paz. À noite, a Casa Grande se transforma em um verdadeiro palco de horror. Sombras se movem pelos corredores, objetos se mexem sozinhos, e uma sensação de opressão toma conta do ambiente.
Nossa última parada nos leva à cidade de Ilhéus, lar de um dos maiores escritores brasileiros, Jorge Amado. Sua casa, hoje transformada em museu, é um lugar mágico repleto de histórias e personagens que marcaram a literatura nacional. Mas, como em toda boa história que se preze, existe um toque de mistério e suspense rondando a casa de Jorge Amado. Apesar da atmosfera acolhedora e da energia vibrante que emana das palavras do escritor, há quem diga que o local também é morada de energias que transcendem a nossa compreensão. Visitantes relatam sentir uma presença ao adentrar certos cômodos, como se estivessem sendo observados. Sombras inexplicáveis dançam pelos cantos das salas. Objetos se movem sem nenhuma explicação e uma atmosfera de mistério se instala, principalmente durante a noite. Seria a própria imaginação fértil de Jorge Amado influenciando o ambiente? Ou seria algo além da nossa compreensão? Alguns acreditam que os próprios personagens criados pelo escritor ganharam vida entre aquelas paredes. Outros acreditam que a energia criativa de Jorge Amado é tão forte que continua a pulsar no local, mesmo após sua morte. E aí, galera, gostaram do passeio? Deu para sentir um friozinho na espinha? Porque aqui, confesso, a produção toda está arrepiada. Explorar o mundo do sobrenatural é sempre uma aventura, né? A gente nunca sabe o que esperar, que tipo de energia vamos encontrar. Mas uma coisa é certa, esses lugares, com suas histórias sinistras e cheias de mistério, nos fazem questionar o que está além da nossa compreensão. Será que estamos realmente sozinhos nesse mundão? Ou será que existem forças, energias, presenças que ainda não conseguimos explicar? Deixem aí nos comentários qual dessas casas vocês acharam a mais assustadora e se teriam coragem de visitar alguma delas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, galera!